Pessoal, conforme prometido, a partir dessa aula nós vamos começar a meter a mão na massa de fato no Power BI e entender o funcionamento dessa ferramenta fantástica. Só que, só para dar um gostinho para vocês, eu vou mostrar o projeto que nós vamos criar no final dessa série, ó, que vai ser esse daqui. É um projeto simples, mas bem bacana, bem bonito, onde eu tenho aqui diversos relatórios, cartões, enfim. Nós vamos criar um relatório bem parecido, não idêntico a esse, mas bem parecido com esse que eu tenho aqui de modelo. E olha o bacana desse relatório, pessoal, que se eu clicar aqui, por exemplo, em 2018, ele vai fazer todas as alterações de forma automática, ele vai mexer todos os relatórios aqui. Se eu clico no mês de março, por exemplo, ó, março de 2018, ele traz e transforma todo o relatório só com as informações do mês de março de 2018. Então, bem bacana, eu tenho aqui ó, o comparativo do mês anterior, o comparativo com o ano anterior, tenho as informações aqui, um gráfico de coluna, tenho quantidade de notas emitidas, enfim, tenho venda por categoria, tenho um mapa, né, onde mostra os estados em que eu vendi naquele mês. Então eu tenho várias análises bem bacanas nesse gráfico, e é esse gráfico que nós vamos construir aí no decorrer dessas aulas, beleza? Bom, deixa eu fechar aqui, não vou salvar as alterações, tá? E beleza, pessoal, só que antes da gente começar o processo de extração, né, o processo onde a gente vai importar os arquivos, vamos entender um pouquinho a nossa base, né? Vamos entender um pouquinho o que é a nossa base, o que nós temos aí na nossa base de trabalho. É muito importante, é uma boa prática aí, para que vocês conheçam antes de fazer qualquer processo no Power BI, vocês saibam aonde vocês querem chegar, né? Saibam o que vocês querem fazer. E a primeira coisa é analisar as bases que vocês têm, as informações que vocês têm para aí compor o relatório de vocês, beleza? Então eu vou abrir aqui essa pastinha Power BI, onde eu tenho os meus arquivos, né? Onde eu tenho tudo que vai ser importado lá para o Power BI. Então ó, vocês podem perceber que eu tenho uma pastinha chamada serviços e um arquivo em Excel separado com código de serviço, beleza? Então ó, vou abrir aqui essa pastinha serviços, tá? E eu vou abrir essa planilhazinha aqui, ó, tem 3 arquivos em Excel, né? E eu vou abrir essa primeira planilha aqui, que é dos serviços de 2017, tá? Então, quais são as informações que eu tenho nessa planilha de serviços? Eu tenho uma tabela com as informações aqui das notas emitidas, né? As notas vendidas, serviços prestados, né? Durante o ano de 2017. Então eu tenho basicamente a data de escrituração, o número da nota, o terceiro, né, para quem foi vendido para quem foi prestado esse serviço. Tenho aqui a unidade de federação, né, qual estado, né, foi feito esse serviço, tá? Tenho a espécie, tenho o código do serviço e tenho aqui o valor do serviço que foi prestado, beleza? Basicamente isso, tá? As 3 planilhas, tanto 2017, 18 e 19, estão no mesmo formato, tá? Tem uma tabelinha, ó, se eu clicar aqui, ele habilita a aba Design, onde eu tenho a informação da tabela. Então, ó, tenho em 2017, 2018 também, ó, mesma coisa, vou abrir só para vocês poderem identificar, ó, mesma coisa, ó, em 2018, tá? Fechando aqui, eu tenho a mesma coisa também em 2019, beleza? Então eu tenho todas as planilhas aqui em formato de tabela, com os mesmos campos. As colunas, vocês podem ver que estão escritos da mesma forma, com o mesmo formato aqui. Então, isso é muito importante para que a gente consiga importar toda a pasta de uma vez. Vocês vão ver como é que funciona esse processo de importar da pasta, beleza? Vou fechar aqui o meu arquivo. Show de bola! Voltando aqui, ó, nós temos uma tabelinha com os códigos de serviço. É chamada nossa tabela dimensão, né? A tabela que nós utilizamos para consultar, né? Para verificar os códigos de serviço. Então eu vou clicar nela aqui, vou abrir. Então basicamente, ó, ela é bem curtinha, eu tenho aqui o código de serviço e a descrição do serviço, tá? Vocês já podem ter uma sacada que é o seguinte: eu tenho o código do serviço lá nas minhas notas fiscais emitidas, mas não tem uma descrição. Então já é uma sacada boa aí para vocês perceberem o que nós vamos fazer durante esse processo aqui do Power BI. Show de bola? Então é isso, pessoal. Vamos já começar a importar nossas bases para que a gente entenda aí todo o processo do Power BI, beleza? Então eu vou fechar aqui essa minha planilha, show de bola, e eu vou abrir o Power BI. Ó. Vou aqui na minha guia iniciar, tenho ele aqui, ó, Power BI Desktop. Eu vou abrir a ferramenta do Power BI, tá?
pode demorar um pouquinho no momento que vocês estão abrindo a primeira vez, dependendo da máquina que vocês estão utilizando, ele pode demorar um pouquinho para abrir, mas vai abrir com certeza, né? Beleza, tá abrindo. Tá, então ele sempre abre nessa primeira parte aqui, ó, onde quando eu baixo ele, né, ele sempre vai abrir nessa primeira parte aqui, ó, onde eu tenho as informações. Eu já posso começar de cara vindo aqui em obter dados. Ele me mostra também as fontes recentes, né, onde os últimos arquivos que eu salvei. E, ó, reparem o seguinte, ó, que a extensão do Power BI é sempre essa daqui, ó, PBX, né? Então vai ser sempre nessa extensão. Aqui ele mostra também, tem uns vídeos, umas introduções. Então aqui também é bem bacana, tá? Só que eu não vou fazer nada aqui. Vou fechar essa tela, ó, e aí ele volta para aquela tela inicial, né? Aquela tela inicial onde nós já vimos, né? Então deixa eu baixar essa setinha aqui para ele abrir toda a parte. Show de bola. Então é isso, pessoal. A tela inicial nós já vimos, eu já apresentei aqui algumas coisas da tela inicial. Então vamos começar já metendo a mão na massa. O que eu quero? Primeira coisa que eu vou começar a fazer, que todos começam a fazer no Power BI é o seguinte, é o processo de ETL, né? O que é esse processo de ETL? É o processo de extração, né, onde eu pego os meus dados, tá? O processo o T de transformação, onde eu vou transformar esses dados, vou limpar esses dados, vou corrigir, vou tirar coluna, vou acrescentar coluna, vou alterar alguma informação, enfim, tudo isso eu vou fazer nesse processo de tratativa. E o processo do load, né, que é o L, que é o processo de carregar para o Power BI. Tá? Todo esse processo de ETL, quem é responsável por fazer é o Power Query. Tá? Nós já temos aí no canal diversas aulas do Power Query. Então, caso vocês não conheçam a ferramenta, só que a gente fala do Power Query muito voltado para o Excel, que também tem o Power Query lá dentro do Excel. Tá? Então, se você tem dúvidas de como é que funciona o Power Query, enfim, nós temos diversas aulas dele para o Excel dentro do nosso canal, beleza? E vamos ver aqui também como é que funciona o Power Query dentro do Power BI. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Venho aqui na minha página inicial do Power BI e aqui, ó, em obter dados eu tenho diversos arquivos que eu posso importar. Tenho aqui do Excel, tenho um conjunto de dados, tenho fluxograma, tenho SQL, várias informações. Arquivo texto, da web, entre outros. Tá? Não tenho aqui da pasta, né, que eu quero importar toda a pasta, aquela pasta de todos os serviços. Tá? Só que vamos começar importando para vocês entenderem, né, o que é. Eu vou começar nessa aula importando aquela nossa tabela de dimensão, aquela onde eu tenho os códigos de serviço. Então, ó, vou vir aqui em Excel, lá das minhas fontes de dados, vou clicar aqui em Excel, e aqui em Excel, deixa eu vir aqui na minha página inicial, onde está salva na área de trabalho, né, aqui em Power BI, eu tenho aqui o código de serviço. Tá? Vou começar importando essa planilha, que ela é simplesinha, ela é bem pequenininha, para vocês entenderem já como é que funciona a coisa. E vou clicar em abrir. Tá? E aí ele vai começar, ele vai abrir a tela inicial do Power Query. Beleza? A primeira vez pode demorar um pouco para quando vocês forem abrir, mas vai abrir. Aqui, ó, já abriu a tela inicial. E aqui reparem o seguinte, que eu tenho aquela minha tabelinha lá, né, dos códigos de serviço. E reparem que ele puxou duas coisas aqui, né? Ele puxou a planilha 1, e puxou a tabela de serviço. Né? Por que ele puxou dois arquivos? Porque dentro da minha pasta, dentro da minha pasta de trabalho, sim, do meu arquivo, eu já tenho algo formatado em tabela. Tá? Então, sempre que eu tenho uma tabela dentro do meu arquivo, ele entende que ele já separa, né, toda a minha planilha da minha tabela. Então, por isso que eu tenho dois arquivos aqui. Um é a planilha toda, é toda a pasta de trabalho, e outra é a tabela de serviço. Vocês podem reparar que não tem nenhuma diferença nesse momento aqui, ó, de tabela de serviço e a planilha. Isso porque eu não tenho nenhuma sujeirinha lá na minha planilha, né? Na planilha de código de serviço. Ou seja, eu não tenho nenhum título, eu não tenho nenhuma informação além da tabela, então por isso que ele puxou bonitinho aqui a tabela. Mas quando vocês têm várias informações além da tabela, ele vai trazer para cá também. Tá? Então eu sempre sugiro, é uma ótima prática, que vocês sempre tentem formatar como tabela, para que ele já traga também, além da planilha, a tabela, para que não venha nenhuma sujeirinha dentro do Excel, nenhuma coisa que possa comprometer a sua análise e te dar mais trabalho, beleza? Então, ó,
Como eu tenho os dois, ó, eu vou pegar sempre a tabela. Tá? Então eu tenho aqui, ó, ele mostra uma apresentaçãozinha, eu tenho o código de serviço e a descrição do serviço, beleza? E eu vou vir aqui em transformar dados só para a gente abrir mesmo, porque nós não vamos transformar nada que tem aqui nessa tabela, tá? Então eu vou vir aqui em transformar dados, tá? E aí ele vai abrir o Power Query Editor, que é onde eu faço a minha tratativa, eu faço a tratativa de todo o arquivo. Então, vamos lá, ele vai abrir aqui o Power Query Editor, onde ele me mostra aqui a minha tabela e ele mostra o que eu tenho na minha tabela aqui, beleza? Então eu tenho aqui o código de serviço e tenho aqui a descrição do meu serviço. Pessoal, reparem o seguinte, nós vamos falar muito desses recursos aqui do Power Query. Nesse exemplo não vamos falar nada, nós só vamos carregar, mas para vocês verem aqui como é que é o Power Query Editor, como é que ele abre a informação, tá? Só que se vocês repararem aqui, na parte direita, né, do Power Query, eu tenho aqui as etapas aplicadas. Se vocês puderem reparar, ele já fez várias etapas aqui. Ó. Ele primeiro foi a fonte, onde ele localizou, onde foi aquela telinha inicial, né, onde a gente indicou para ele qual é a fonte do arquivo, onde o arquivo estava salvo. A navegação, que é transportar para cá, né, para o Power Query. E o tipo alterado. Que danado ele fez esse tipo alterado se eu não mandei ele alterar nada? O Power Query ele já tem uma certa inteligência onde ele tenta, né, interpretar o que eu tenho em cada coluna. Se é um texto, se é uma data, se é um número ou algo do gênero. Tá? Ele tenta fazer essa análise primordial. Beleza? Então é o seguinte, ele já fez aqui para o código de serviço, ele identificou que é um número. Tá? E identificou que a descrição é um texto. Tá? Só que é o seguinte, pode acontecer, não sei, algumas empresas utilizam desse recurso, que o código, né, o código ou do serviço ou da mercadoria, não é um número, não é sempre um número, né? Então essa primeira análise pode dar algum problema quando vocês forem aí, importar uma grande quantidade de informações, tá? Porque aí ele pode interpretar como texto e o que tem número também, né? Como número que eu tenho também de texto, então pode trazer algum erro, alguma informação. Então, se eu não quiser que ele faça esse tipo de alteração, eu posso fazer o seguinte, vir aqui ó, em tipo alterado, tá vendo que tem um xizinho do lado aqui? Ó, só clicar nesse xizinho, que aí ele não vai fazer nenhuma análise. Ó, ele coloca esse ABC 123, ou seja, ele não identificou nada, ele não fez nenhuma mudança no meu arquivo. No nosso caso não tinha problema nenhum, né? Porque já tem aqui, só tem 4 códigos, enfim, mas é importante. Agora é o seguinte, se eu não quisesse que ele fizesse nenhuma alteração nesse modelo aqui, eu não quero que ele faça nenhuma verificação do tipo de dado, não quero que ele veja se é texto, se é número, nem nada. O que eu faria? Eu posso vir aqui em arquivo eu posso vir aqui em opções e configurações, e aqui eu tenho opções, beleza? Depois eu vou voltar, vou fazer de novo para que vocês consigam pegar, caso vocês não tenham pegado, beleza? Aí aqui eu tenho aqui, ó, global e tenho o arquivo atual, tá? Aqui no arquivo atual, em carregamento de dados, eu tenho essa opção aqui, ó, a primeira opção, ó, detectar automaticamente tipos de coluna de fonte não estruturados, tá? Então, se eu desmarcar essa opção, ele não vai fazer mais essa verificação para esse arquivo aqui, ele não vai fazer mais essa verificação do tipo de dado, tá? Então ele não vai fazer mais essa alteração, beleza? Então é um recurso que nós temos aqui. Eu também tenho como, se eu não me engano, fazer aqui para global, tá? Se eu tirar essa opção aqui de data e hora automática, mas tem outras opções aqui também que eu consigo fazer isso, beleza? Isso pode ser ou não válido, tá? Só que também não tem mistério nenhum, né, pessoal? Que eu posso vir aqui na etapa aplicada e excluir, né, essa etapa que ele faz de alteração de dados, beleza? Basicamente é isso que eu vou falar para esse exemplo, tá? E aí, pessoal, eu não vou fazer nenhuma alteração. Tenho aqui o meu código de serviço e minha descrição. Não faço nenhuma alteração aqui, nem inclusão, nem nada. O que eu vou fazer? Carregar lá para o Power BI. Como é que eu faço isso? Vou vir aqui em fechar e aplicar. Fechar e aplicar. E aí ele vai carregar a minha tabela lá para o Power BI. Beleza? Então ele faz um pequeno carregamento aqui e vai trazer a minha tabelinha aqui para o Power BI.
Show de bola, pessoal. Ele trouxe aqui, ó. Agora vocês podem reparar o seguinte, que em campos onde estava vazio, onde não tinha nada, eu tenho a minha tabelinha de serviços e ele traz os campos da tabela de serviço, né? Tem o código e eu tenho a descrição, beleza? Então é isso, pessoal. Só quis mostrar para vocês como funciona o Power Query, né? Como é que ele abre, como é que ele faz o carregamento, a questão do modelo de dados. Trouxe essa tabelinha para cá. Na próxima aula nós vamos fazer um novo processo ETL, agora com os serviços. Aí sim a brincadeira começa a ficar séria de verdade, que a gente vai fazer diversas alterações. Vamos ver vários recursos do Power Query, que vai ser bem interessante para vocês, beleza? Então, ó, até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.